Fala pessoal, mais um MCast no ar. Hoje mais um convidado da minha querida Rio Bravo. Estou com o senhor Rio Bravo, Paulo Bilic, um cara que é uma enciclopédia do mercado financeiro. E mais uma vez falando sobre esse ambiente, que é um ambiente muito gostoso de se aprofundar, das gestoras. E presta bastante atenção porque esse cara tem uma história que ela se confunde com a história da indústria financeira também no Brasil. Não é simplesmente uma história numa empresa. São 25 anos, uma vida na Rio Bravo, mas que também ele foi construído em meio à construção desse nosso mercado, dessa nossa indústria que a gente vive e admira de hoje em dia. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado muito você honrado pelo convite. Pela tua vinda para cá. Eu também. Com toda certeza vai ser de grande valia, só que nos bastidores já pude aprender bastante coisa e vai ser certamente um presente para a nossa audiência. Legal, vamos lá. Paulo, antes de tudo, eu te perguntei aqui nos bastidores, né? A origem do sobrenome polonês. E eu falei, pô, que legal. E você contou aqui um capítulo que acho que antes de falar de mercado, você tem que trazer isso pra gente, né? Origem do Paulo. Então, origem meu pai... do sobrenome e origem também do Paulo. Sim, Bilic é um sobrenome, na verdade pronuncia-se Biwick, porque esse Biwick. L tem um tracinho através dele. Tá. Então, Biwick. Isso, e meu pai veio ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, tendo passado pela Inglaterra. E a razão para isso é que meu pai, em 1939, ele, como polonês e como jovem da cavalaria polonesa, ele foi alistado para enfrentar as tropas alemãs quando a guerra se iniciou, né? A guerra se iniciou em setembro de 1939, oficialmente é o começo da Segunda Guerra, com a invasão da Polônia pelas tropas alemãs. E meu pai lutou nessa frente, que foi um banho de sangue dos alemães sobre os poloneses. Ele teve, digamos assim, a sorte de ser um sobrevivente dessa circunstância, mas foi tomado prisioneiro. Tiraram o cavalo dele, teve um momento até muito comovente de separação do cavalo, ele era um oficial, os alemães respeitaram as questões de patentes durante a guerra, ele pôde se despedir do cavalo, tal, da égua. Caramba, na verdade, Grochówka se chamava essa égua, que é o nome de uma moeda, como se fosse cruzeirinho, assim. E aí ele passou a maior parte da guerra, praticamente a guerra toda, em campo de prisioneiro de guerra na Alemanha. E no final da guerra, por volta de 44, 45, eu não sei exatamente a data, eles conseguiram escapar do campo de prisioneiro, mas numa circunstância em que as coisas já estavam se desmontando, mas a preocupação era que eles estavam bem num local onde as tropas soviéticas iam se encontrar com as tropas americanas. E eles precisavam ser rendidos ou serem libertados pelas tropas americanas, porque os oficiais poloneses, se fossem capturados pelas tropas soviéticas, eles eram mortos. Como tem a história de Katyn, que é uma longa história de execução de oficiais poloneses durante a Segunda Guerra pelos russos, que durante muito tempo se dizia que eram os alemães que tinham feito, na verdade eram os russos, mas era muito perigoso para um oficial polonês ser, por assim dizer, libertado pelas tropas soviéticas. Então eles escaparam para poderem ir de encontro às tropas americanas. E aí até tem uma cena assim emblemática, eu acho assim, que eles atravessam um pequeno rio em meio a tiros, de um lado estão os americanos, de outro lado os alemães, meio que fugindo também já, desmontando. Ele nunca pintou nada disso com nenhum heroísmo. E eles numa vanzinha elétrica que eles usavam para entregar leite, porque eles eram usados como mão de obra num laticínio. E aí eles tomaram a chance que eles tinham, que era atravessar essa ponte, mas claro que podiam atirar neles, ou podia uma granada cair neles, enfim, era bem no meio, mas eles conseguiram atravessar. E aí, para mim, foi quando meu pai se encontrou, digamos assim, com o Ocidente. Porque aí, de repente, ele falou para mim, eu não acreditei que eu vi. Era a primeira vez que ele via pessoas pretas na vida dele. Ele nunca tinha visto pessoas que não fossem brancas, porque a realidade dele na Polônia era essa. E depois ele falou assim, as pessoas tinham dentes bonitos e estavam sorridentes, que também para ele estava há 5 anos já dentro de um campo de prisioneiros, os dentes de todo mundo estavam
muito ruins e ninguém sorria para nada, né? Porque era um ambiente muito psicologicamente pesado. Uhum. E ele disse assim, as pessoas cantavam enfim, ele falou assim, foi uma transformação, como que passar de um lado da ponte para outra fosse um encontro, digamos assim, entre um mundo pré-Segunda Guerra e um mundo pós-Segunda Guerra, né? O mundo americano, que permitiu que depois ele se colocasse junto com as tropas polonesas que não se integravam debaixo das tropas soviéticas que ocuparam a Polônia no final da Segunda Guerra, se acumularam na Inglaterra e na Escócia. Caramba, que história rica. E aí ele foi para lá, esteve dentro do governo no exílio, as tropas sob comando do governo no exílio, mas aí eventualmente esse governo teve que se desfazer porque todos os governos do Ocidente reconheceram o governo soviético na Polônia, o governo comunista, que meu pai era muito contra tudo isso. E aí a história é que ele eventualmente se casou com uma inglesa e com quem ele emigrou para o Brasil. Ela não é a minha mãe. Meu pai se divorciou mais tarde e casou com uma carioca, que é a sua mãe? Maria José, cuja mãe era uma suíça com outra história também interessante. O sangue tem Sim. É de uma riqueza tremenda. Sim, sim. E o teu pai, ele veio para o Brasil em que ano? Em 40 e... acho que 47, 48. Fico pensando assim na escola, como que era você contando a história que a gente conta a história dos pais, né? Sim. Na escola, contava com muito orgulho, né? Não, totalmente. Quando eu era menino... Bom, por acaso também depois eu morei no Brasil, morei na Inglaterra, morei na Bélgica, depois muito mais tarde também morei nos Estados Unidos, mas na escola morei no Brasil, na Inglaterra e na Bélgica. E na Inglaterra e na Bélgica especialmente na Inglaterra, existe um vínculo muito forte com a história da Segunda Guerra Mundial e os soldados. A gente falava muito disso. Também eu estava pensando assim outro dia, era anos 70. 70, sabe, 45, 56, 65, 70, 30 anos depois do fim da Segunda Guerra. Pensa bem o que é essa distância, muito mais próximo da realidade das pessoas. Na Inglaterra todo mundo sabia onde as pessoas tinham se escondido durante os bombardeios, quais bairros tinham sofrido mais bombardeios. A guerra é uma coisa muito presente. Os aviões, os Spitfires, a resiliência britânica, o papel do Churchill, tudo isso fala-se muito no colégio inglês. E eu morei nesses lugares diferentes, mas estudava sempre em colégios ingleses. Então eu tinha realmente o privilégio de ser alguém que era filho de um cavaleiro, um oficial. Meu pai era tenente da cavalaria polonesa e tinha sido, importantemente, prisioneiro de guerra. Então, tinha um campo de concentração que tinha até campo de concentração não, campo de prisioneiro de guerra chamado Colditz. Tinha um programa muito famoso na televisão inglesa chamado Colditz, que era sobre as pessoas que estavam presas ali dentro e se articulavam para tentar escapar e tal. E meu pai tinha passado uma noite em Colditz, num trânsito entre prisões, porque eles mudavam eles entre prisões. E então eu falava com muito orgulho que meu pai tinha passado uma noite em Colditz. Isso era uma medalha de honra assim entre a meninada. Que incrível, que incrível. Esse aqui a gente poderia mudar perfeitamente a rota do podcast para falar sobre... Cara, incrível. Parabéns, parabéns. Mas eu acho que, sabe, isso tem uma conexão direta com o que nós vamos falar, que diz respeito à resiliência. Hoje, a gente teve no escritório também um senhor, Gabriel Waldman, que é um húngaro sobrevivente do Holocausto. Ele era uma criança... Meu pai era um soldado, da cavalaria, certo? E meu pai, no caso, era católico. Meu pai, os poloneses foram todos perseguidos, cristãos ou não cristãos, mas os judeus sofreram uma perseguição de natureza toda específica e trágica, enfim, que resultou em mortes em percentuais gigantescos e números também. E esse senhor, ele é da Hungria. E ele contou toda a história de vinda dele ao Brasil, só que ele era uma criança durante a guerra. E então, enquanto meu pai estava lá num campo de prisioneiro de guerra, esse senhor estava em lugares em Budapeste tentando sobreviver
até conseguir escapar de lá e eventualmente vir ao Brasil como uma criança e se estabelecer. E hoje ele tem 89 anos, mas ele fez uma vida aqui. E eu acho que o que todas essas pessoas têm é muita resiliência. Elas têm... Ele falou assim para mim hoje também, esse senhor Gabriel Waldman, a gente veio para o Brasil com a noção de que o mundo não nos devia nada, nós é que íamos reconstruir as nossas vidas. E eu acho que meu pai também tinha isso. Primeiro que ele nunca contou essa história da guerra. Primeiro que também demorou uma vida inteira para a gente saber certos aspectos dessa história. Segundo que nunca ele contou sobre essa história com heroísmo ou com, sabe, com glorificação. Porque ele sempre dizia que a guerra é um caos, você não sabe nada do que está acontecendo. De repente, você está do lado de um colega seu, os dois atirando e a cabeça do teu colega explode. Ele falou assim, é uma coisa horrível, não tem nada a ver com a glorificação e a ordem e senso de propósito que você vê às vezes nos filmes. É caos. Mas essas pessoas, tendo vivido esse caos, mesma coisa, o senhor Gabriel Waldman, imagina, como criança, ele foi sentir estabilidade na vida dele com 14 anos, quando as coisas se estabeleceram mais para ele aqui no Brasil. E ele passou a ter uma casa, poder ir nas escolas, direito e tal. Mas essas pessoas perseveraram. Elas acordavam todos os dias, primeiro, gratos por estarem vivos. Era a primeira coisa. Eu estou vivo, eu sou porque eles viram tantas pessoas morreram de fome, morreram de tiro de bala, morreram afogados, morreram em campos de extermínio, no caso, principalmente dos judeus, mas também de homossexuais, ciganos e outros, testemunhas de Jeová. Ou seja, é uma geração de gente que viveu o fim da vida de uma forma muito dramática. Eu acho que a nossa geração mais recente, a gente toma tudo isso muito por sentado, a nossa vida, os nossos privilégios, a disponibilidade de comida, você ter uma casa, que são coisas que, na verdade, se você bobear, você não tem. São coisas que para muita gente precisa ser conquistada duro. E essas pessoas, eu acho que fizeram isso, se transportaram para o outro lado do mundo, chegaram aqui sem falar esse idioma, adultos às vezes, jovens, crianças, tiveram que estudar, tiveram que trabalhar e fizeram suas vidas. Não havia outra opção a não ser forte. É isso. Não tinha... Você não podia ficar chorando no canto. E aí você traz essa questão da resiliência, essa questão de você ser resistente, vale muito para a nossa indústria, mas vale muito para a vida no todo. E curiosamente, estava conversando hoje cedo com um colega de mercado, que é alguém que também que tem, para mim, o que mais me atrai no ser humano, na conversa, é o cabelo grisalho, porque a experiência do grisalho não se compra na Shopee, não se compra em lugar nenhum. Sim. A experiência, e conversar com alguém que tem 30 anos de mercado, 35 anos de mercado, eu paro e ouço, e esse colega tem 35 anos de mercado, e uma boa experiência de vida também, ele estava falando um pouco sobre a resistência, a geração de hoje ser pouco resistente. Pessoas que entram numa cadeira, trabalhando no mercado, em 6 meses querem estar no topo. Não aceitam uma crítica, ou não aceitam uma demanda mais abrasiva. Não querem fazer o que não é do escopo. Isso. Assim, muito frágeis. E Sim. a gente ele falou, antigamente era difícil contratar, eu achava que era difícil contratar por alguns motivos, né? Eu vejo que hoje não, era mais fácil contratar. Uhum. Porque hoje, assim, uma fala um pouco mais firme, ela é assédio. E a gente não está tirando aqui, existe assédio, a questão não é essa, a gente não está falando que não existe. Mas hoje, ele falou assim, você pega um cara que te bate na porta ali, vai no LinkedIn, bora, eu quero trabalhar, aí contrata, uma fala um pouco mais, mas estou sendo oprimido. Cara, ele está num ambiente que Sim. Ele é de guerra. Né? Uhum. Muitas vezes o mercado financeiro ele é uma indústria que ela exige muita casca, e o que se trouxe agora aqui é uma introdução que ela é melhor que qualquer fala que você trouxesse no mercado financeiro, porque ela traz a vida. Nossa vida ela é muito além do nosso trabalho. E nesse momento tem muita gente que está vivendo essa realidade, né? Tem muito imigrante no Brasil aqui que está sentado dentro de uma salinha em algum lugar pensando como que vai se sendo estabelecer. Grato por estar vivo. Estou vivo.
Eu falo muito sobre isso, nem de longe eu passei qualquer dificuldade no nível que a gente está trazendo aqui. Eu falo, cada um com a tua vida, a beleza da vida. Eu estava comentando hoje cedo também com um aluno, que eu falei, tô com 40 anos agora. Uhum. Com 13, 14 anos eu arrumava bicicleta, cara, tava assim, e a vida é difícil para cada um no seu nível. Todo mundo tem a sua dificuldade, ninguém consegue ver a dificuldade do outro. Só que não tem outra alternativa a não ser você encarar porque ninguém pode fazer por você, ninguém poderia ter feito pelo teu pai o que ele fez, ninguém poderia fazer por você o que você fez e está fazendo. Sim. Então, hoje eu vejo que talvez a rede social, talvez nossos jovens já nascerem dentro do mundo digital, traz uma ansiedade, uma pressa de conquistar as coisas que não é bem assim. Né? Eu acho que essa ansiedade do mundo digital, ela é onipresente. Todos nós fomos mordidos por essa mosquinha, né? Eu acho ela bem problemática e exige muito autodisciplina também para você se regrar contra ela. Eu até vim até aqui num táxi e estava com o meu telefone celular. E eu fico observando como todos os momentos em que a gente está ocioso, a gente tende a ficar lá olhando alguma coisa, ou vai na LinkedIn, ou vai no Instagram, ou quem tem Twitter, eu já não tenho mais, mas vai no Twitter, ou fica olhando na internet alguma coisa, ou no e-mail, ou seja, é como se, ou vai olhando fotos, eu não sei, mas essa ideia de que você está ocupado, ou que você está se atualizando, que você está permanentemente em contato, eu acho que ela não é nada produtiva mesmo, e eu sei que existe muita gente preocupada com questões de saúde mental, de jovens, mas também idosos, tem idosos que estão muito viciados nesse hábito. Eu acho que esse assunto é o assunto da nossa geração. Mas eu só, lembrando aqui que vindo de táxi com esse meu telefone, eu pensei isso, falei, vou deixar esse telefone aqui do lado, mas eu fiquei percebendo várias vezes eu punha a mão ali e pensei, vou dar uma olhadinha, eu falei, não vai olhar só quando você chegar lá no escritório do podcast. Então, eu acho que esse assunto, sem dúvida nenhuma, afeta principalmente os jovens, porque eles são nativos disso, e afeta a capacidade de estudo, de atenção, e de alegria, né, de espontaneidade. Mas afeta também todos nós, então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho um exercício, por exemplo, minha filha tem 5 anos, o que eu tenho feito, e para mim, eu deixava o sábado de noite, saio daqui sábado, que a gente vem, ela vem com a gente. Minha esposa também trabalha aqui, né? Então, a gente traz ela, chega em casa, nosso momento sagrado meu é o sábado, pós-trabalho, que é negociável. E aí eu deixava o celular do lado, mas eu não vou mexer. Eu mexo 3, 4, 5, 10 vezes. O que eu faço hoje, desligo e deixo longe. Porque eu não confio em mim. Eu não confio na minha disciplina, porque você é focado. Você torce para algum time de futebol? Palmeiras. É difícil falar com eles, que eles ganham tudo, né? Você está feliz da vida hoje? Muito feliz. Eu sou São Paulino. Sim. Tomara, tá difícil a vida. Tomara que nós encontremos a semifinal. Sim, né? sim. Mas, por exemplo, eu estou em casa, São Paulo tá jogando, deixa eu ver. Palmeiras tá jogando, deixa eu ver se não tá perdendo. Assim, você olha o celular. Mas aí, por não confiar, que eu deixo já com o modo avião, eu desligo de uma vez para poder dar valor que tem valor, né? Que é importante naquele momento. E aí, voltando para a vida pós esse show que você trouxe aqui, que já me fez a cabeça explodir, em relação à tua vinda, a vinda do seu pai para o Brasil, você nasceu no Rio de Janeiro? Não, eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. A mãe carioca, mas nasceu em São Paulo. Isso, a minha mãe acabou se mudando para São Paulo, porque a tia dela, uma senhora suíça também, abriu uma pensão perto da Avenida Paulista. Ah, tá. E ela veio trabalhar com essa tia e conheceu meu pai num evento que tinha a ver com o mundo europeu. Excelente. E aí vem agora para a vida do Paulo. Paulo, antes de existir a Rio Bravo, qual foi a tua história? Como que você construiu? Vim aqui já, né? Passagem por Pactual, assim, já nasceu no mercado financeiro, em que momento que o mercado entrou na tua vida, o que te atraiu para essa indústria? Tá. Na verdade, assim, para eu contar meu desenvolvimento profissional, eu preciso começar na Berlitz, Escola de Idiomas. Sim, foi tradicionalíssima. Sim, e
Da qual eu já fui aluno, tá? Eu já fui aluno da Sim. Berlitz? Da Berlitz. Na época de Itaú tinha uma parceria forte com o Itaú e eu fui aluno. Ah, que bom. Então, justamente, e a grande sacada da Berlitz era que tinha um método de ensino muito sofisticado, bem pensado, estruturado de muito tempo, e as aulas eram dadas assim, um professor para um aluno, um professor para um aluno. Depois criaram também alguns grupos, e hoje em dia não sei se também deve ter coisas online, mas o fato é o seguinte, eu quando tinha 17 anos, eu achava assim, puxa, eu queria ter mais dinheiro do que meu pai me dava de mesada. Uhum. E eu fui criado numa casa que tinha disponibilidade, eu não precisava trabalhar, digamos assim, para contribuir para a família poder viver. Meu pai tinha condições de arcar com nossos estudos e com nosso bem-estar geral. Uhum. Mas a minha preocupação era maior de que eu queria fazer coisas que aí meu pai não ia, e principalmente viajar. Uhum. E aí um amigo meu me contou que ele que tinha estudado, ele estava estudando na Poli naquele momento, mas ele tinha feito colegial numa escola, no internato no Canadá. Então ele falava inglês fluentemente, e ele estava dando aula na Berlitz, Escola de Idiomas, porque eles precisavam de pessoas com qualidade de inglês nativa. Aí eu falei, pô, mas eu falo inglês nativo, porque eu tinha, como eu falei para você, tinha estudado em escolas inglesas, tanto no St. Paul's no Brasil, na escola inglesa em Londres e em Bruxelas e tal. Aí eu me candidatei e virei professor de inglês, que foi uma aula minha para os alunos, mas os alunos eram interessantíssimos, as pessoas, porque eu fiz isso durante, digamos assim, o segundo, terceiro colegial, e durante os 4 anos de faculdade eu continuei dando aula na Berlitz, porque era uma renda muito boa para mim, e também eu conseguia fazer os meus horários. Mas na Berlitz eu dava aula para muitos empresários, muitos economistas, e aí eu aproveitava como era muita conversa. O método Berlitz é basicamente, você não escreve muito, Sim, você é prático. prático, fala e engaja. Então, para mim era uma oportunidade como um jovem de falar com pessoas que tinham uma estatura corporativa já muito relevante. Tinha muito presidente de empresa, presidente de multinacional, que vinha ou fazer aula de inglês ou aula de português, que depois eu virei também professor de português, também dava aula de francês, porque também estudei francês nesses lugares todos onde eu fui. A minha avó era suíça, falava francês com a gente. Então, com isso, eu diria o seguinte, a Berlitz foi uma formação, para mim, muito interessante, desde muito novo, trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Eu sempre paguei gasolina do meu carro, comprei minhas roupas, viajava com esse meu dinheiro. E também o que eu tinha de carro possível, carro velho, tudo, mas era tudo feito com esses recursos. E também me engajando com essas pessoas. Eu cheguei a dar aula de inglês para Sônia Braga, por exemplo. Cara, que experiência legal. Não, só tive Caramba, muitas pessoas que legal. interessantíssimas. Porque era um curso caro, especialmente esse 1 a 1, e eram esses os perfis das pessoas. Então era como se fosse uma enciclopédia da vida enquanto eu me preparava para o que seria a minha vida profissional. E desde sempre eu percebi que talvez eu devesse ser diplomata, mas eu primeiro fui estudar administração pública na GV. E aí eu fui porque a gente era de um colégio chamado Palmares, no colegial, e era um colégio muito intenso academicamente e que tinha muita vontade sempre que os alunos estudassem nas melhores universidades. E naquela época a administração pública era muito competitiva na GV, porque eram 50 vagas de graça, e depois tinha as vagas de administração de empresas que eram pagas. Então muita gente disputava aquelas vagas de administração pública, e vários de nós daquela mesma classe do Palmares entraram nesse curso de administração pública. Então, por isso, essencialmente, que eu fiz, e também porque era um curso relativamente amplo, não, assim, muito definido, vertical. E 2 coisas sempre perpassavam assim minha mente. Uma é de que, puxa, talvez eu devesse ser diplomata em algum momento, e outra que talvez eu devesse estudar também direito, e coisa que eu não fiz na graduação. Então, esse foi o meu mundo, até que eu me formei e eu estava pensando em prestar para o Instituto Rio Branco, mas aí eu conhecia
o diretor superintendente o que era naquela época a Itautec Informática, que era a iniciativa de computadores do Grupo Itaú. Isso também me influenciou muito. Eu fiquei 2 anos e meio lá, mas era um grupo de pessoas, todos engenheiros do ITA, da Poli, pessoas assim de eletrônica na fronteira do desenvolvimento tecnológico brasileiro daquele momento, muita gente também com mestrado, doutorado no exterior, e eles estavam num mundo de sonho de construir. Tem um aspecto um pouco equivocado disso tudo, que era, tudo isso estava debaixo da então Lei de Reserva de Mercado da Informática Brasileira, mas essa turma construiu os primeiros computadores pessoais no Brasil, os primeiros eram mid-size computers, que eram computadores de tamanho médio, que hoje em dia seriam praticamente um telefone celular de bolsa, eu imagino. Mas a gente fazia de tudo, fazia até fax, fazia copiadora, fax nem existe mais, né? Copiadora ainda existe. Enfim, era e talvez a melhor coisa que a Itautec fez foi o sistema de automação bancária. As agências do Itaú eram todas automatizadas nos caixas com esses sistemas da Itautec. Tinha um sistema de automação comercial também. Então eu vivi desde o começo essa preocupação com bases de dados, com interconectividade, com a eficácia que o sistema de processamento de dados dá para qualquer operação, que é uma realidade do Itaú, para qualquer pessoa. Isso foi no ano de 88 a 90, correto? Exatamente. Né? Legal. E aí, tendo trabalhado nessa... Eu trabalhei na área de relações internacionais. Né? Só uma vírgula. Porque para mim está sendo é muito gostoso, porque eu sou de 85, né? E se for do Itautec, cara, vai vir um sentimento assim de nostalgia, porque, acho que boa parte da minha geração, primeiro o computador em casa ali foi Itautec, amarelinho, que ele ia ficando amarelado com o tempo, né? Eu vivia branco e ficava amareladinho, né? É isso. Mas, veio uma nostalgia agora muito bacana, que legal. Exatamente. E também, para quem lembra que era uma agência bancária naquela época, que você ia pagar boletos, passava naquelas máquinas, ou você ia num ATM, que era uma máquina que estava dentro de uma parede, ou que estava standalone, assim, para ver o saldo da sua conta, ou você ligava. Tinha um produto também chamado Unidade de Resposta Audível, a URA, que você ligava para um número, e aí você digitava seu CPF, sua conta bancária, e aí ele dizia R$1.543, que na verdade era naquela época era cruzeiros, e 0 centavos, que era o teu saldo, né? E, enfim, por aí vai. E com isso, eu fui aos Estados Unidos, porque eu era da área de operações internacionais. Eu fui nesses 2 anos e meio que eu estava na Itautec, eu fui 2 vezes aos Estados Unidos. Uma vez para conhecer o Departamento de Comércio, o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, e todos os mecanismos que o governo americano tinha, que hoje em dia são muito importantes, de controlar a reexportação de tecnologia americana quando ela estava encorpada em produtos no estrangeiro, que era o caso dos produtos da Itautec. Se a Itautec quisesse exportar os produtos dela, coisa que ela queria fazer, por exemplo, para Portugal, e também tinha uma ideia de exportar para a Hungria, que esses sistemas de automação bancária e automação comercial, como eles incorporavam chips e peças importadas dos Estados Unidos, você precisa pedir uma autorização, às vezes é por Departamento de Comércio, às vezes por Departamento de Defesa, depende da criticidade da tecnologia, chama Re-Export Controls. Então eu fui lá, não vou tão longe nisso, mas eu fui a primeira pessoa na Itautec a aprender a mexer com essas autorizações, me mandaram para os Estados Unidos, contratamos um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Isso foi aí que eu comecei a conhecer o mundo das relações internacionais americanas e as escolas de relações internacionais americanas, que tinha uma escola em D.C., em Washington, chamava Johns Hopkins, que é a School of Advanced International Studies, e Georgetown também, e soube que tinha uma, que é onde eu acabei depois, mais tarde, indo estudar, em Tufts, que se chamava Fletcher School of Law and Diplomacy, que eram os formadores de pessoas que iam trabalhar
nesses cargos do Departamento de Defesa, Departamento de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores americana, Departamento de Comércio e tal. E eu pensei, esse é o futuro que vejo para mim, talvez. O outro ano eu participei de um projeto importante com a IBM, que envolvia trazer um computador de uma linha que naquela época se chamava AS400, que era um computador que estava entre o desktop e o mainframe, e a ideia era de que ele pudesse ocupar um espaço importante no mercado brasileiro. Era uma sociedade entre Itautec e IBM. Aprendi um monte, no caso, sobre a IBM. E o Grupo Itaú sempre teve relações muito importantes com a IBM, era um cliente muito importante para a IBM, e também tinha uma admiração muito grande. O Dr. Olavo Setúbal tinha uma mente de engenheiro onde o processamento de dados estava no centro do processo de eficiência do banco, isso lá desde o começo, que é o que permitiu, inclusive, que o banco incorporasse tantos bancos no decorrer de sua história, com a velocidade e com a eficácia que ele conseguiu fazer. E isso era porque tinha uma área de tecnologia assim, muito, muito relevante. O Bradesco também eram dois portentosos players desse mercado já de tecnologia de processamento de dados. Mas, terminado esse projeto com a IBM, eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos fazer um mestrado em relações internacionais, porque eu queria ser um diplomata, mas não trabalhar para o Brasil como diplomata, ou seja, não ser parte do quadro do Instituto Rio Branco, essas coisas, ou do Itamaraty, digamos, mas ser um diplomata das organizações internacionais, que acabou que eu pensei em trabalhar nas Nações Unidas, me organizei para isso, estagiei no escritório das Nações Unidas na Cidade do México, e estava me formando com cargo já para ir trabalhar na África, no Lesoto, nas Nações Unidas, quando eu conheci o então presidente do Banco Pactual, Luiz César Fernandes, que é, esse sim, uma personagem central da história do mercado financeiro brasileiro, porque ele veio do mundo Bradesco para se juntar à equipe do Jorge Paulo Lemann no começo do Banco Garantia, teve um sucesso muito grande no Garantia, era companheiro do Marcel Telles, do Beto Sicupira, do Jorge Paulo, então, saiu do 3G, Garantia. hoje da 3G. Isso, mas da época que eles eram do banco, né? Sim, sim, então, mas hoje conhecidos pela 3G, né? Sim, e ele fundou o Banco Pactual com vistas a ser outro Garantia, vamos ser objetivos, naquela época acho que era essa a ideia, e esses dois, mais o Icatu, tal, fizeram o nascimento da indústria de banco de investimentos no Brasil. Já havia tido umas tentativas de fazer um banco de investimentos no Brasil, um era o Brasil Invest, do Mário Garneiro, acho que houve outros, Capital Tech, mas quem realmente explodiu de desenvolvimento foram esses três. Garantia, Pactual. Icatu, depois veio o Patrimônio, que hoje em dia é a turma do Pátria. Mas eu me juntei ao Pactual quando o Pactual tinha quase 10 anos de vida, porque eu me lembro de recém-chegado no Pactual em 1992, contratado lá dos Estados Unidos. Depois que eu conheci o Luiz César Fernandes, eu mudei de ideia, eu falei assim, quer saber, eu vou dar uma oportunidade para isso, se eu gostar, eu continuo, se eu não gostar, eu volto e vou trabalhar nas Nações Unidas, que eu queria muito seguir uma carreira relacionada a controle de armamentos. Isso já ali, estamos falando de... 92. 92, aham. Isso. E cheguei para trabalhar no escritório do Pactual aqui na Avenida Paulista, no edifício Eluma, onde trabalhavam talvez 15 a 20 pessoas. Uma delas era o hoje chairman do Banco BTG Pactual, que é o André Esteves. E que... Você trabalhou próximo a ele. Sim, era meio andar do edifício Eluma. Ele trabalhava na mesa, eu trabalhava na área de finanças corporativas, que não era a área de trading e de gestão de investimentos, que eram uma coisa meio que junta naquela época, era na mesa de operações. E o André Esteves era já com muita responsabilidade, muito novo, mas com muita responsabilidade, sempre teve muita empreita, muita iniciativa. O Luiz César Fernandes justamente mandou ele para São Paulo, falou, vai lá, ajuda a construir esse escritório em São Paulo, já que
você tem ideias, opiniões, iniciativa, tal. Esse sempre foi o jeito do Luiz César, de pegar a gente jovem, dar oportunidade para as pessoas, e as pessoas que conseguissem ocupar o espaço que ele nos entregava, podiam se desenvolver ilimitadamente. Então, muita gente aconteceu na vida por causa um pouco, até quase, tem um elemento até um pouco de loucura do Luiz César de fazer essas coisas. Que legal, que história riquíssima. E aí você ficou no Pactual até que ainda não era BTG Pactual, pessoal. É o Pactual ainda, uma etapa anterior do que vocês conhecem hoje. Nessa época, os grandes sócios do Pactual eram, além do Luiz César, o André Jakurski, que hoje é da JGP, o Paulo Guedes, que todo mundo conhece, evidentemente. Eles eram os 3 principais sócios. E havia também outros sócios que estavam começando atividade de finanças corporativas, como Renato Bronfman, Márcio Feinziliber. Havia um sócio responsável pela área administrativa, que era Eduardo Plas. Tinha um outro que trabalhava na área de renda fixa, chamado Marcos Pinheiro. Enfim, era uma turma muito guerreira, muito mão na massa, não tinha espaço para ficar esperando as coisas acontecer. E, assim, boa parte das pessoas mais admiráveis que eu conheci no mercado até hoje, elas começaram a carreira nesse período, porque foi um período em que, hoje que nós vemos aqui, hoje é muito mais simples você imaginar uma pessoa empreender, inovar, mas era um cenário absolutamente diferente do que é hoje, um cenário mais nível cultural, está falando de um cenário de estabilidade econômica zero, né? Tudo Então, nós pegamos diferente. a transição do fim do caos hiperinflacionário para o começo do Plano Real. Inclusive, o Gustavo Franco, que hoje é meu sócio, era a figura central como autoridade monetária. Eu estava vendo hoje de manhã, te mostro daqui a pouco. Hoje de manhã eu estava vendo um podcast do Gustavo Franco. É mesmo. Com o Thiago Salomão. Sim. Hoje, pela manhã, eu estava vindo trabalhar e ouvindo. Então, e o Gustavo era o jovem mordedor de mesa, membro da equipe do Banco Central, que junto com todas aquelas pessoas, Pedro Malan, André Lara Rezende, enfim, todas as pessoas que, não vou falar os nomes individuais de todo mundo, mas que formataram o Plano Real e executaram o Plano Real persuarida na sua realidade, né? Incrível. Até Fabrício, vocês não foram ainda no Market Makers, né? Fabrício? Oi. Market Makers, vocês não foram ainda, né? Será que eu fui? Gustavo foi, né? Que fui com ele. Gustavo Franco. Tá. Mas vocês... Ainda não. Tem que ir. Tem que falar com o Thiago Salomão. O Market Makers lá, você acompanha também. Sim. Né? Eu falo, o Thiago Salomão, ele pode ter outros fãs iguais, mas eu não tenho. Que eu já vejo, saí, tem um sininho ativado no YouTube, já vejo, mando para os grupos dos alunos e eu já dou feedback lá, falo, pô, sempre incríveis, né? Mas, cara, você tem que ir muito ir lá. É uma história riquíssima. Tá. É uma enciclopédia, né? Assim, muito que honra. E aí você viveu essa época que com certeza você jamais imaginaria que talvez o mercado fosse se desenhar como se desenhou, né? O mercado é muito dinâmico, a gente não consegue ver. Mas hoje eu vejo algumas seguir. coisas que a gente fazia lá naquela época e que viraram pão de todo dia do mercado financeiro, só que a gente estava muito, muito cedo. Eu vou dizer uma delas. A gente, numa operação relacionada à indústria de citricultura, a gente imaginava que as terras seriam de propriedade dos grandes investidores institucionais e não de pessoas físicas, que o destino da terra no Brasil era ser de propriedade dos fundos de pensão. Não do Cutrale, de um fundo. De um fundo. Por acaso, na indústria de laranja, como ela é extremamente concentrada, aí a verticalização é muito importante. Mas a ideia de um investidor institucional como proprietário de terra é uma realidade que você vê, a Brasil Agro hoje é essa ideia. É isso, né? E que legal. SLC, enfim, tem várias empresas que se dedicam a comprar terras, desenvolver as terras, operar as terras e depois vendê-las, cujos investidores
são internacionais e frequentemente são grandes investidores institucionais. Mas naquela época era só uma ideia. Outra coisa que a gente pregou ao Banco Central ininterruptamente, foi aí que eu comecei a conhecer mais o Gustavo Franco, era que durante aquelas intervenções do Banco Central sobre várias instituições financeiras, hoje em dia a gente tem algumas que estão bambaleando e a gente está se perguntando se o Banco Central vai agir. Naquela época o Banco Central agiu sobre um inúmero de empresas financeiras, grandes bancos, com um custo político enorme. O acionista principal do Bamerindos, que sofreu intervenção, o acionista principal do Banco Econômico, sofreu intervenção, os acionistas do Banco Nacional, havia um custo político relevante, porém, foi tudo isso parte da limpeza pós-Plano Real. Só que com isso, o Banco Central depois vendia, junto com essa intervenção, vendia o que eles chamavam de good bank, o lado bom do banco, os ativos bons e selecionados, para algum operador de mercado que pagava um pedágio para fazer isso, que era um jeito do Banco Central se resolver com o problema do lado negativo, que é o tal do bad bank. Uhum. Então, só que ele sobrava sempre nesse bad bank com um monte de, aspas, créditos podres, que eram os ativos que quem comprou o good bank não queria, que eram ativos de valor duvidoso, de difícil execução. E nós propusemos, junto com a Goldman Sachs, nós pelo Pactual, a formação uma Resolution Trust Company, que é a ideia de que você junta todos esses ativos podres dentro de um saco e você leiloa esses ativos para players como hoje em dia existem um monte de players que se chamam de special sits, né? Mas a Galápagos faz isso, o BTG faz isso, a Lumina faz isso, a Jive faz isso. Então, imagina, naquela época era uma ideia e que nós fomos... E depois de 30 anos você vê como um padrão. Como um padrão comum e corrente. Também a gente viu nascer no fim do meu período no Pactual, é que começou essa história de certificado de recebível imobiliário. Porque ele só existe num mundo de estabilidade e também num mundo onde a possibilidade dos juros serem declinantes é relevante. Isso só podia acontecer depois de um bom tempo de estabilização, de arrumação fiscal, de ordenação do sistema econômico. E a Rio Bravo foi fundada em 2000 com a premissa justamente de que esse tipo de ativo seria crítico na alocação de portfólios olhando para frente. O CRI era, assim, número 1, e junto com o CRI, Fundo de Investimento Imobiliário, que era uma alocação que seria cada vez mais importante para investidores que olhassem para o longo prazo num ambiente de estabilidade. Excelente. E você também viveu a abertura do mercado para os bancos internacionais. Sim. Ali na final da década de 90, quando começou a ver a HSBC, vieram outros bancos, né? Sim. E nessa época, como que foi, assim, eu quero ver a tua opinião, a relevância, quanto que esses bancos vindo para o Brasil forçaram a indústria nacional. Até tem algumas páginas, eu recomendo aqui que vocês vejam, tem o Curioso Mercado, tem uns canais muito bons no YouTube que você vai ter ali excelentes depoimentos sobre eventos como os citados aqui pelo Paulo, que envolve Bamerindos, que envolve nacional, que envolve econômico, que envolvem também as grandes fusões depois que vieram de Itaú, Unibanco, mas voltando um pouquinho aqui no tempo, final da década de 90, a gente teve ali, tiveram outros muitos bancos aí que a gente não trouxe aqui, de quebras, de fusões, que foram salvos ali, né, numa fase final de liquidação, e a gente teve ali um mercado que se abriu para HSBC, para bancos gringos. Santander, Banco Bilbao e Vizcaya. Bank Boston, vieram vários, né? Sim. Quanto que esses bancos vindo para cá, eles forçaram a nossa indústria a se reinventar? Qual que é o peso que essa abertura teve para o mercado que a gente vê hoje? Eu acho que eles tiveram, nesse momento das intervenções, vamos pensar, o HSBC tomou uma posição grande no Brasil, sendo que antes ele era só um minoritário no Bamerindos, né? Depois o Santander veio se estabelecer, começou comprando o Banco Geral de Comércio, que era da família da Camargo Corrêa, e depois a partir disso bidou fabulosamente caro pelo Banco Banespa e incorporou ele. O BBVA, o Banco Bilbao e Vizcaya, que é o grande concorrente do Santander, também veio ao Brasil naquele momento, né? São alguns nomes que me vêm à mente.
hoje o Santander e o HSBC são dois players presentes e relevantes, né? O Bank Boston já se transformou. Eu acho que os bancos brasileiros sempre foram muito competitivos. O Itaú, o Bradesco, que são os que sobreviveram, né? O Unibanco, e depois a fusão do Unibanco com o Itaú. Essas são organizações fabulosas, né? E a gente vem vendo algumas organizações crescerem para o porte próximo deles. Hoje, né? Você tem o BTG Pactual mesmo, é um desses, com certeza. Muito eficiente, que busca outro jogo. Ele joga outro jogo, mas crescendo absurdamente. Aí você tem o que para mim é o ativo mais incrível do mercado financeiro desta década, dessas últimas 2 décadas, que é o Nubank. Aí você tem também coisas incríveis, como a XP, que surgiu do nada também, tanto o Nubank quanto o XP surgiram do nada, se reinventaram. Eu acho que essas operações fizeram mais diferença, honestamente, do que a presença do estrangeiro. Porque na indústria automotiva, por exemplo, a vinda do gringo forçou toda a indústria também a se reinventar, a gente ganhou... Mas eu acho que hoje em dia um Nubank e uma XP fazem o sistema financeiro se reinventar muito mais do que fizeram atrás do que o Santander ou o BBVA. Porque a gente teve ali, bacana, que a gente é muito bacana vocês acompanharem, que nem essa concentração. A concentração bancária no Brasil, ela não é uma concentração normal, a gente tem 67% do mercado, 66% na mão de 5 casas, né? Sim. Então, mas por quê? Porque o Itaú adquiriu o Banerj, adquiriu Benji, foi trazendo o Unibanco já em 2008, o Bradesco também trouxe ali o Bilbao Vizcaya, trouxe BMC, trouxe um monte, né? E o Santander veio também com o crescimento inorgânico, né? Veio o Banespa, veio o Banco Real. Então, natural que a gente foi tendo todos os bancos os maiores se abocanhando, os que eram um pouco menores, e a gente vê o mercado na mão, até 10 anos atrás, na mão de 5 players, né? Sim. Então foi muito saudável uma XP vindo e cutucando, um BTG que era um banco de investimento. Você tem que entender que eles não são bancos que vieram incrementalmente, eles construíram do nada a posição deles. A XP é uma invenção pós-anos 2000. É fantástica, fantástica. E ambos financiados por capital de risco, muito interessante, por dinheiro de venture capital e private equity. E ambos muito influenciados pelos gestores de investimento na sua formatação. Eu acho que elas são muito emblemáticas de uma nova forma de fazer negócios. Totalmente. Eu lembro que em 2013, quando você deixava um cadastro... Desculpa, só lembrando que é o seguinte, nos anos 90 não existia private equity, não existia. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar que existe uma coisa chamada private equity, era lá pelo ano de 98, assim, e a gente ouviu que esse conceito. Venture capital, então... Nem se fala. Né? E, assim, essa construção dos bancões, ela foi de um jeito, né? E a gente vê a XP, como você bem colocou, ousadia, num outro formato. O Nubank, lembro que até... Hoje é muito louco, né? Parece... Tô falando 12 anos atrás, que é muito tempo, mas que era um cartão roxo que você tinha que preencher para ser chamado, com uma fila de espera. Sim. E hoje, o que se tornou... E é muito bom para a indústria, né? A gente vê que o mercado de 77%, 79% foi para 67%, 66% já é uma queda considerável, só que tem uma concentração muito grande, ou seja, tem muito espaço para os outros também, né? Hoje você tem o papel dos bancos públicos também, que é um papel que ele é difícil de ser analisado comparando com um banco privado, por conta do seu instrumento de governo, uma via de acesso a programas sociais e tudo mais, mas você vê dentro dessa indústria privada que tem bancos centenários como o Safra, o Pactual, que virou BTG e que hoje ele deixou de ser um banco de investimentos, é um banco que está no varejo, um banco que está para todo lado, mega eficiente, mas tem muito espaço também, né, Paulo, para esse mercado se desmembrar ainda, porque ainda a concentração não é uma concentração que eu vejo que o saudável. Banco Central está fazendo de tudo para que haja mais operadores de diferentes tipos. Eu acho que agora, por exemplo, com esse assunto de cripto e de blockchain, muitos dos serviços financeiros poderão ser oferecidos em formatos inovadores e provavelmente é por esse caminho que a gente vai ver mais, por assim dizer, competição surgindo.
muito mais fácil hoje um player começar com uma boa ideia, e na área de crédito tem várias coisas que estão acontecendo, na área de seguros tem coisas que estão acontecendo. Eu trouxe nos últimos 5 episódios, 6, eu trouxe 2 pessoas de FDIC. Muito bacana contar como que o mercado se reinventa, como que hoje o empresário ele consegue ir ao mercado, se financiar sem a dívida bancária. Isso é saudável demais. Sim, não tem um segmento do mercado que só é bancado pelo mundo de FDICs, porque a empresa média brasileira, senão ela seria sem crédito. E o mundo de crédito privado no Brasil tem tudo para ser um mundo muito, muito próspero, e isso dentro de um ambiente de juros a 15%. Imagina o que não seria com um ambiente de juros a 10%. Então, falando de um ambiente menor, 10 já seria suficiente, né? Não adianta pensar, ser utópico também, né? Não, os 2% que a gente teve... Quem sabe onde a gente chega. E Paulo, agora vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, dessa deliciosa história que você está trazendo, que aí entra a Rio Bravo. Como que foi ali a construção, saída do Pactual para Rio Bravo, e resume pra gente esses 25 anos de vida dentro da gloriosa Rio Bravo, que hoje, inclusive, vou trazer algumas notícias, não para de crescer. Chegou um momento em que eu achei que a minha história no Pactual tinha sido contada já. Eu acho que todo mundo sabe hoje, até tem um livro que conta a história do Pactual com bastante detalhe, que teve um momento que houve até uma certa ruptura de visão entre os sócios. Eu estou lendo esse livro, é fantástico. Você está vendo? Isso não é mesmo ali. Ganhei de presente maravilhoso. Que bom. Maravilhoso. E eu achei que aquela história tinha se fechado, o meu papel com aquela história e aquela história comigo também. E que estava na hora de eu começar uma organização que refletisse os meus próprios valores, as minhas próprias ideias, e comecei a pensar isso com o Gustavo Franco, que tinha saído do Banco Central, com quem a gente interagia, né, já conhecia, então era um pouco natural que a gente conversasse, e a gente viu que as ideias confluíam. O Gustavo, a grande contribuição que o Gustavo trouxe para a fundação da Rio Bravo e para a nossa orientação estratégica sempre foi que a estabilidade que havia sido conquistada pelo Plano Real não seria destruída por uma administração ou duas do PT, que não era absolutamente o consenso. E agora a gente duvida de certos compromissos, natureza fiscal especialmente, algumas questões institucionais, regulatórias também, mas a gente hoje assume que o Brasil não está num ambiente hiperinflacionário e não vai viver um ambiente hiperinflacionário porque o PT assumiu o governo. Só que essa hipótese não era clara naquele momento, porque tudo que o PT fez foi falar mal do Plano Real, foi contra o plano de estabilização, foi contra praticamente todas as ações que diziam respeito à estabilidade fiscal também, de responsabilidade fiscal. Tudo isso indicava um tipo de atitude frente às variáveis críticas da estabilidade que era muito ruim. Só que o Gustavo disse, não, essa conquista é permanente, ela está embrenhada nas instituições, nos profissionais do Banco Central, nos profissionais do Ministério da Fazenda, e caso Lula seja eleito, ele vai cantar dentro do rito que já se estabeleceu, do país isso, o custo de voltar atrás seria grande demais. A insandice dele não seria, ele não teria espaço para colocar em prática. Isso, e nem ele iria querer fazer isso. E de fato isso foi o que aconteceu. Só que se essa era uma realidade, a outra consequência também seria, e essa eu diria que foi um pouco imperfeita no tempo, é que haveria responsabilidade fiscal junto com a responsabilidade monetária e, consequentemente, os juros seriam declinantes estruturalmente no Brasil no decorrer das próximas décadas. Isso aconteceu por um certo tempo e foi revertido depois da tragédia da administração Dilma Rousseff, cujos primeiros sintomas talvez estejam presentes já na segunda administração do Lula. Aí sim eles pecaram e
e saíram, digamos assim, do tom da música, da estabilidade e plantaram sementes que a gente até agora está lidando com elas na forma de juros a 15%, que é uma reversão do processo que a gente vinha vendo antes, que é o que trouxe o que a gente fala em inglês, o crowding in do mercado de investimentos privado, porque os juros muito altos é o crowding out. O que ele faz é que o governo toma todo o dinheiro para si. E compete com o mercado. E o mercado de dívida pública, o mercado de ações, o mercado de private equity, o mercado imobiliário fica seco. O crowding in é quando os juros vão declinando, consequentemente vai se ocupando o mercado mais com esses ativos privados. Que foi o que aconteceu, permitiu o nascimento dos certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agrícolas, certificado do produtor rural, todo tipo de securitização que ocorreu no Brasil, agora também os FDICs e coisas dessa natureza. Foi o que permitiu também o nascimento do mercado de dívida problemática, podre, vamos dizer assim, o termo. Special Situations. Esse mercado gigante de special situations que tem no Brasil hoje, junto com questões jurídicas que foram tomadas no decorrer do tempo para resolução dessas dívidas, que antes eram muito imprevisíveis. Enfim, se o Brasil conseguisse dar passos rumo a um ambiente fiscal mais equilibrado, de novo, aí a gente poderia ver o ressurgimento muito relevante desse tipo de ativo. E ontem, a gente está falando aqui numa quinta-feira, pós-definição de manutenção de juros no Copom, a gente viu o Fed cortar em 25 pontos os juros. Lá fora a gente está vendo aqui um Copom rígido, né? Até mais bem rígido, perto do que o mercado esperava, até deixando bastante vazia ali a expectativa de que em dezembro ainda haja algum corte nesse ano, talvez vai para o ano que vem. Ficou com uma expectativa tinha gente sonhando que pudesse ser em dezembro. Ficou mais difícil de sonhar. E nós vemos aqui, né, uma postura do Gabriel Galípolo, que tinha total ceticismo por parte do mercado por conta de ter ali a indicação do governo, e que mostra um pulso bastante firme e necessário para a condução da nossa política fiscal. Nossa, ela está estrangulada, todo mundo paga esse preço, né? Você colocou, o governo compete com o empresário. Eu, como empresário, sinto isso na pele, a gente sente com isso. Certeza. A gente sente na pele, a gente vê, eu não vou me alongar, mas num cenário que, felizmente, estamos crescendo, a gente viu muitos colegas quebrarem, não entrarem nesses últimos anos, e a gente vê também até o próprio discurso do nosso aluno, nosso público, que também ele é afetado, né? Então, o fiscal, ele não tendo atenção devida, ele é um câncer que ele mata mais rápido do que as pessoas imaginam. Sim, ele atrasa o país num mundo que é altamente competitivo por avanços, né, de crescimento econômico. A gente está patinando, e o crescimento que a gente tem é às custas de muito gasto público, que é o que causa esse juro, e não há muita... De um lado você vê, a engrenagem não tem como dar certo, né, Paulo? De um lado, o Banco Central tentando conter, colocando ali uma política mais restritiva. E no outro lado ele acelerando com gasto despejando dinheiro e não tem como. Não. Você vai dar... Agora, eu acho não há surpresa de que isso não gere a popularidade que eles imaginavam, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente está convivendo com inflação de alimentos relativamente alta e com juros nos píncaros. Então, a sensação de renda não é uma sensação que é proporcional ao nível tão alto de emprego que existe. E eles se encantam com o número de PIB, mas, de novo, é um PIB feito com gasto público. E a inflação de alimento ajudou muito a derrubar o baile. Sim. Né? É onde o público sente. Indo no mercado, comprar o café, comprar o arroz, comprar o pão. E essa questão do número de desemprego, num país que você tem 94 milhões de pessoas que são dependentes de assistência, e você tem como critério, né? Quem não está procurando emprego, obviamente que a gente vai ter um número baixo, mas é uma ilusão que ela é muito perigosa. E o mais complexo para a gente aqui, por exemplo, eu falo, o público nosso aqui ou quer ser do mercado financeiro, que nós, como os agentes, a gente não pode cair nessa narrativa. A gente tem que ter o olhar
muito crítico, porque a decisão de hoje, a decisão de ano que vem, quando a gente for votar, ela impacta nossos próximos 5, 10, 15 anos, a vida de nossos filhos também. Acho que nós estamos num ponto muito crítico dessa decisão nacional. O Brasil precisa decidir se quer ser um país com estabilidade fiscal que leva a um ambiente de juros civilizados. Caso contrário, nós vamos pagar um preço muito alto de renda para todo mundo e, enfim, para uma geração de pessoas, né? Meu grande amigo Roberto Mota, da Genial, o Botinha, estrategista, lá ele fala, né, a turma do gasto é vida, né? É verdade, o gasto é vida e a gente não tem mais espaço para isso. Né? A gente vai ver em 2026 e que o governo vai querer, o governo não vai no último ano de poder nas eleições trazer medidas austeras, não vai. Ele vai despejar mais dinheiro. Só que a gente não tem mais espaço, a gente tá dívida PIB, o país está estrangulado, essa que é a verdade. Voltando aqui, essa tua iniciativa foi empreender. Como você resume essa construção dos 25 anos da Rio Bravo? Como que No começo, a gente fez a empresa para atender investidor institucional, grandes fundos de pensão, para quem a gente queria oferecer esses ativos alternativos novos que surgiriam fruto da estabilidade. Notadamente CRIs e fundos de investimento imobiliário. Certo. E também naquele começo a gente fez uma atividade intensa de private equity e venture capital, coisa que a gente descontinuou no tempo porque o negócio de investimentos imobiliários e de crédito imobiliário cresceu numa taxa muito mais acelerada e a atividade de venture capital para nós se provou difícil e hoje em dia eu acho que para você ser gestor de venture capital você tem que fazer só isso. É isso que você faz, essa é a sua atividade central. Você acha que não dá para misturar? Eu acho extremamente difícil porque as compensações são diferentes. Quando você opera mercados líquidos, você sabe resultados a cada semestre, se quiser, a cada ano, e você consegue pagar as pessoas dentro do sistema do mercado financeiro, que é, sabe, bônus por resultados. Quando é venture capital, o ciclo de realização de resultados é muito maior. Muito difícil ter tudo isso dentro de uma empresa só. E aí no início, vocês começaram também a fazer esse racional de que não dá para abraçar tudo, foi o que foi moldando a história da... Sim, eu acho que a gente errou nisso, tá? A gente fez coisa demais no começo, e se eu fosse começar de novo, hoje eu faria menos. Aqui tá falando de que ano? 2000... Vamos falar, aqui já não tô falando no início, já... 2005, 2006, a gente já estava envolvido com CRI, estava envolvido com fundo imobiliário, estava envolvido com venture capital, estava envolvido com ações também. Eu diria que provavelmente foram coisas demais para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu quero que você também me traga como foi passar por 2008. Qual que foi a tua experiência, quais foram os aprendizados, as feridas, o que você carrega hoje que foi aprendido lá atrás, em 2008? A primeira delas é de que o mundo não acaba. Pelo menos não acabou em 2008, porque aí você fala, pô, mas isso é uma obviedade. Também naquela hora não era. Todo mundo foi tomado de surpresa pela dimensão do problema. A gente começou a ouvir, assim, de Nova York, essas preocupações com relação à qualidade do balanço dos bancos, qualidade do balanço de certos fundos mútuos que estariam carregando dívidas que eram inexecutáveis, toda a questão dos podres dos mortgages americanos. Isso veio devagar, mas a dimensão que isso adquiriu, a velocidade que isso explodiu depois, o evento Lehman Brothers, isso tudo, por mais que tivesse sido cantado, não foi propriamente dimensionado. E durante muito tempo as coisas ficaram muito, muito estressadas. Só que a gente perseverou, foi um ano em que tudo parou. Esse ano, nos mercados de capitais, digamos assim, também as coisas estão bem paradas, né? Nós temos tido poucas ofertas e talvez tem muitos gestores cansados desse ambiente em que é muito difícil crescer. E se você opera ações, por exemplo, teve muita gente que operava ações ou multimercados, que perdeu muita captação e está com um AUM muito baixo, difícil de sustentar a empresa. É um desses momentos em que parece que você tem que prender a respiração para esperar vir um outro momento.
Mas as coisas acontecem, o sol nasce de novo. E foi o que aconteceu em 2009, tanto que o mercado de ações voltou muito rapidamente. Eu acho até que a recuperação de 2008 foi bastante eficaz. E ela ensinou muito o mercado. Sim, outra coisa que teve em 2008 é que explodiram os contratos de crédito com derivativo, né? Que também eu acho que ninguém nem sabia que havia tanto contrato de crédito com derivativo feito no mercado, em empresas corporativas de diversos tipos, né? Grandes empresas listadas, pequenas empresas, médias empresas. Todos os bancos tinham dado essas linhas e tiveram que lidar com esse ambiente também. Não, foi um belo prato cheio de problemas que eu acho que o sistema financeiro brasileiro mostrou uma rigidez fenomenal de sair bem disso. A gente está falando aqui de uma década e meia atrás. O problema desse ambiente é que ele quase que deu uma autorização para o governo brasileiro, na época já sob gestão do PT, de ficar gastando, de abrir o bolso e de gastar, porque era isso que todo mundo estava fazendo no mundo. E nós não saímos desse modo depois disso. E isso daí vai diretamente do que nós falamos do nosso problema crônico fiscal. E eu vejo muita gente que de coração subestima quem está no mercado agora, mas talvez ele mais influenciado, né, por narrativas do que por fatos. A gente tem muita gente que está na nossa indústria que acaba não chegando, e você deixa aqui muito nítido essa tua preocupação, essa repulsa por esse comportamento. Eu também faço coro a ela, que ela... Não, ele é o centro da saúde das contas públicas, né? Não tem como, não tem, qualquer outra discussão é secundária perto dessa. A gente está falando de uma década e meia atrás. Paulo, nessa uma década e meia, a Rio Bravo ela enfrentou muitos desafios, não de cenário como 2008, como numa questão global, mas mudanças de comportamento do consumidor, a indústria se sofisticou, tecnologia, novos players. Como que tem sido se manter competitivo durante tanto tempo, se reinventar? Como que é feita a gestão como que foi a decisão de reduzir portfólio, de intensificar mais em algumas frentes, e como que você faz isso no dia a dia para, em meio a tanta competição, se manter como tem se mantido? Eu acho que o principal segredo é que é uma operação relativamente compacta. Nós somos 80 pessoas e é uma sociedade onde os executivos são os próprios donos da empresa. Nós, no decorrer do tempo, trouxemos um sócio chinês, a Fosun, que é uma grande empresa diversificada com posições em área financeira no mundo todo. Eles compraram uma participação importante na empresa, mas eles, na verdade, não operam aqui a realidade do dia a dia. Nós mesmos é que, na ponta do lápis, estamos sempre em cima de cada um dos detalhes. A gente toma decisões que eu acho que são muito rápidas, porque são pertinentes ao nosso próprio patrimônio diretamente. Nós não somos prepostos de ninguém, nós somos executivos e sócios do próprio empreendimento. Então eu diria que e isso vem da cultura do Pactual, da cultura do Garantia e de outros partnerships que se fala, né? Outra coisa, eu acho que a gente é muito conectado com o mundo. A gente viaja, a gente conversa, a gente ouve. Então, por exemplo, agora nós acho que fomos um dos primeiros, se não o primeiro player a lançar um token na blockchain que representa um portfólio diversificado de ativos como uma prova de conceito mesmo. Nós estamos começando com isso, chama-se Poupar o projeto, mas já está no ar, você consegue comprar o token lá, você vai no site da Rio Bravo, aperta Poupar e o dinheiro está entrando e está se formando o volume de ativos ali dentro daqueles diversos tipos de tokens. Então, eu podia ficar parado e falar, não, o nosso negócio é fundo imobiliário, mas não, o nosso negócio é toda a forma de permitir acesso a ativos financeiros reais, então imóveis, crédito, infraestrutura, para as pessoas que querem de pequeno tamanho, médio tamanho e grande tamanho, fazer suas poupanças de longo prazo. Esse é o nosso negócio. Então, se isso vem através de um CRI, se vem através de um fundo de investimento imobiliário que compra um CRI, ou se vem através de um token, que pode ser mais fácil do que aqueles outros dois, então que seja o token. Ou seja, requer uma vigilante
a análise do mercado, entendendo que muda, por exemplo, agora você está falando com um investidor que nasceu já nos anos 2000, Sim. que é um comportamento de consumo totalmente diferente do que é aquele investidor que nasceu em 60, em 70, Sim. em 80, aquele investidor que pegou com o fisco da poupança, que vem com... Tem muitas nuances, ou seja, tem que acompanhar o tempo todo. Se você quer ter um portfólio mais enxuto, você tem que ter muito... Sim. saber priorizar muito bem. Sim. E como que você se atualiza em relação ao mercado, Paulo? Você trouxe aqui a tua história de vida, que ela é absolutamente fantástica. E agora sim, em relação a essa indústria, você viaja muito para fora do país? Como Sim. que é a tua relação com o mercado? Como que você tem essas trocas? Como que você se mantém seguro para tomar decisões? Por exemplo, um portfólio, sendo que você deixou aqui muito claro que não quer abraçar o mundo. Sim. Bom, eu sempre fui muito intenso. Eu cresci, o negócio do meu pai, depois de todas as imigrações que eu descrevi e da guerra, o negócio do meu pai era mídia internacional. Meu pai vendia espaços de mídia em grandes publicações no mundo, quando as publicações eram físicas, né? Mas então eu sempre li e leio todos os dias o Financial Times, o Wall Street Journal, o New York Times, o The Economist. Evidentemente, no Brasil, eu leio o Estado de São Paulo, leio o Valor Econômico. Eu tenho uma disciplina diária, a Bloomberg. Então, acesso à informação sempre foi assim, na verdade, meus irmãos que não são do mercado financeiro têm o mesmo comportamento. Então, nós crescemos todos sempre lendo muito, trocando notícias antes de ter internet, antes de ter WhatsApp, e notícias de periódicos de alta qualidade internacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é que eu acho que no decorrer da minha vida, eu fiz uma rede de amizades, de pessoas que trabalham em Nova York, que trabalham em Londres, que trabalham em Hong Kong, que trabalham em Tóquio, que trabalham em Frankfurt, que trabalham em Zurique, Genebra. Eu tenho amizades de muita longa data com pessoas que trabalham no mercado financeiro ou em outros mercados conexos ao mercado financeiro, de commodities, por exemplo, no mundo todo. Isso, eu estou sempre em contato com essas pessoas, sempre trocando informações, mas não utilitariamente, assim, eu quero saber sobre este imóvel, mas assim, mais por curiosidade mesmo, se manter curioso intelectualmente sobre as coisas no mundo, de pessoas trocando ideias que casam com essa história da mídia também. E aí, evidentemente, junto com isso vem você viajar. Só que hoje em dia eu devo dizer que viajar é muito bom e muito importante, mas você consegue acessar coisas que antigamente só viajando, hoje em dia do teu telefone celular aqui agora, né? O nível de velocidade com que as informações são distribuídas aí são idênticas em todo lugar do mundo. Você pode saber de uma coisa antes do que Nova York. Eu gosto muito de saber, porque para mim o grande ativo é a informação. O ativo principal da vida de quem trabalha no mercado da informação, tem que estar antenado, e eu gosto muito de ver. E no final do dia, Paulo, nada como uma boa rede de conexões. Você Sim. pode ler, você pode... Eventos é uma forma incrível. Eu sou meio maluco por eventos, Paulo. Eu amo. Cara, é meio de pagamentos, é de câmbio, vou em tudo, porque eu gosto, eu vou pegar um site, vou conhecer uma pessoa diferente, vou ver um cara de câmbio, ver um cara de trade finance, é sempre muito bom, você aprende algo, né? Tokenização pra mim, passei a ser apaixonado. Você conhece Bruno Diniz? Conhece Bruno Diniz? Acho que não. Quero te apresentar ele. Ele é o maior nome hoje da América Latina, quando a gente fala de inovação e tecnologia para o setor bancário, indústria financeira. E ele tem 3 livros, 4 livros agora foi lançado. Ele fala muito sobre tokenização. Cara, como eu comecei a ver isso daí, e foi um dos pontos que o dia que a Gal veio aqui, a gente conversou também. Para mim, tokenização ele é um driver de ruptura no nosso mercado, na nossa forma de investir. Poder trazer para uma pessoa fracionada a possibilidade de investir em ativos que ela não teria um custo muito baixo, acesso, é incrível. Em tamanhos muito baixos. Muito incrível. Então é muito legal saber, e eu nutro essa ideia de que é sempre a melhor forma de se manter atualizado é ter uma boa rede de contatos. Nada como você investir em pessoas. Diplomas abrem muitas portas. Não, é uma construção. Abre mais. É como uma casa, tem porta, tem janela, e você constrói a sua vida profissional. Uma coisa é a sua formação, mas se você fizer a sua formação e parar nisso, você vai ter uma porta de entrada sem tijolo em volta, não é isso? Você tem que ter... Primeira coisa, assim, durante a tua vida inteira você está aprendendo. Seja com teus pares, então também
eu diria que uma coisa muito importante na Rio Bravo é você sempre contratar pessoas de extrema qualidade e que, mesmo que você se preocupe, puxa, essa pessoa... No caso, por exemplo, a gente trouxe a Gal Barradas para ser nossa diretora de Growth. Foi um passo assim, você fala assim, pô, para Rio Bravo, trazer uma pessoa do nível da Gal Barradas, de marketing e de branding e de comércio, comercial, parece muita areia para uma gestora de investimentos que não tem um porte, digamos, de uma grande empresa de consumo. A gente fala, não, nós temos que trazer alguém que esteja na ponta desse business, como a gente está na ponta do business de investimentos. Então, ou a gente leva a sério essa atividade comercial e de marketing de verdade, ou a gente vai ficar operando num mercado muito nichado. E a Gal introduziu um monte de transformações na empresa, de atitude, de qualidade de produto, de atitude com o cliente. A conversa com ela foi deliciosa. Eu achei incrível incrível do lado dela a ousadia, coragem de ir, incrível, a ousadia da Bravo de acolher, de dar o espaço não é sem esforço, é uma mudança grande para Parabéns, parabéns. Que aula, que bacana. Eu quero aqui, nessa reta final da nossa conversa, eu quero te fazer um comentário, antes de mais nada, sobre o crescimento da Rio Bravo, porque a gente está falando aqui de uma empresa que é um cenário muito hostil, né? Um cenário que juros a 15%, a gente não tem a gente não tem um cenário que ele ajuda em nada, né? O teu business. E a gente vê aqui duas notícias que eu achei destacadas aqui para mais recentes, que em março desse ano agora, né? A assinatura de acordo para comprar a JPP, focada em fundos imobiliários, e principalmente essa última, que agora da Money Times, em um mês atrás, em que a Rio Bravo atrai 270 milhões de investidores institucionais e expande gestão. Quais são os planos para Rio Bravo para 2026? E qual que é a tua expectativa também em relação a cenário? A gente vai viver um ano de eleições, um ano que vai ter muita volatilidade, muitas emoções, o mercado já tem bastante ali, hoje saiu ali a pesquisa da Genial Quest, né? Você vê que o mercado está cada um olhando para um lado, muita disparidade. Qual que é a tua visão, Paulo, em relação ao ano e também aos planos da Rio Bravo? Então, como planos de negócios, a gente quer crescer vários produtos de crédito, crédito de infraestrutura, crédito imobiliário, fundos de CRI. A gente trouxe a JPP justamente para dentro do projeto de crédito da Rio Bravo, porque eles têm fundos de crédito imobiliário relevantes, e isso vai se somando ao nosso volume de ativos, e tem uma equipe de originação de crédito imobiliário de qualidade que nós queremos aproveitar melhor dentro da Rio Bravo. Então, esse ambiente de crédito nós seguimos vendo como muito positivos. Na área imobiliária de tijolo, por assim dizer, nós estamos em dois projetos importantes de desenvolvimento imobiliário. Um de mais alta renda e outro de mais baixa renda. Mas são coisas que a gente ainda não fez desenvolvimento imobiliário, a gente fez mais renda imobiliária, né? Então, são fundos que não serão listados, mas que serão oferecidos para investidores mais especializados, digamos assim. Então, esse é o ambiente nessa torrente atual de juros como ela está. Nós sim somos positivos sobre a capacidade dos juros serem declinantes a partir do começo do ano que vem, e a gente acredita que haverá uma retomada do processo de captação de fundos listados, porque eles já estão recuperando o seu valor sobre o valor patrimonial. É muito importante, né, essa questão para o cotista, quando os fundos são listados, que as ofertas não sejam feitas abaixo do valor patrimonial. Então, o preço de mercado precisa estar compatível com isso. Isso já está acontecendo com muitos fundos imobiliários de renda. Eu antecipo que a gente, a partir do fim desse ano, começo do ano que vem, nós vamos ver fundos tipo, eventualmente, o Rio Bravo Renda Varejo vindo ao mercado para captar mais dinheiro e outros desse tipo. Fantástico. Sobre a eleição do ano que vem. Bom, primeiro que qualquer prognóstico eleitoral quanto mais a essa altura do campeonato, é meramente opinativo. Eu poderia fazer uma série de considerações aqui e
dizer que eu não tenho opinião, ou não acho nada... A gente nem tem o candidato da direita ainda definido, né? Tá tudo muito aberto. E lembrando que nós somos pagos para administrar ativos reais e fazê-los performar bem em qualquer ambiente político que exista, né? E tem feito isso já há muito tempo, sendo governo de Na esquerda. verdade, a maior parte da nossa história se deu dentro de um ambiente de governos ditos de esquerda, né? A exceção foi o fim do Fernando Henrique e o entremeio do Michel Temer. Vocês pegaram até 2002, que foi a reta final do segundo governo Fernando Henrique, correto? Pegaram ali 2015 para frente, quando foi 16 para frente, quando foi o impeachment até a eleição do Bolsonaro. Ou seja, vocês viveram desses 25 anos, vocês viveram 16, bem dizer, no governo de esquerda. Isso. E performaram muito bem. Isso. Agora, eu acredito... O que eu leio nos números que você mencionou, eu acho que existe uma fadiga muito grande com essa administração. Eu acho que existe uma preocupação muito grande com o assunto de segurança pública em suas diversas matizes, assim, e eu acho que vai ser pauta central dessa próxima eleição, segurança, toda a parte de qualidade de vida relacionada à segurança, as instituições de segurança, corrupção e segurança, acho que tudo isso está no centro das preocupações das pessoas no dia a dia, e as pesquisas mostram isso também. Eu acho que essa fórmula econômica não gera satisfação, eu acho que o presidente hoje tem um nível de rejeição bastante alto, me parece que ele se elegeu inclusive porque o candidato contra o qual ele concorreu é outro que tem um nível de rejeição muito alto. Eu acho que se houver um candidato ou uma candidata que não tenha uma rejeição tão alta, já leva uma vantagem muito importante de construção de candidatura. Se eu fosse fazer uma aposta, eu acho que é um momento favorável para uma alternância de poder que, francamente, o Brasil precisa, na minha opinião pessoal. Não vejo assim com radicalismo essa posição, mas acho que o Brasil precisa recobrar um pouco de sobriedade, especialmente na parte macroeconômica, fiscal. O Brasil precisa arrumar essa frente de segurança com planos bem executados, bem pensados, e precisa também de uma atitude muito mais pró-mercado do que a gente vem tendo, né? Precisa de uma abertura internacional maior, precisa de regras de conduta mais favoráveis à iniciativa privada, precisa de muito menos arrecadação e mais preocupação com gasto público de verdade. Enfim, são coisas que eu acho que só trocando de administração a gente teria. Concordo absolutamente são suas palavras e são minhas também. Concordo com tudo que você trouxe aqui. E, independente do cenário, a gente vê uma Rio Bravo preparada para prosperar, porque já provou ao longo de 25 anos que... Vamos nessa. Independente, com mais ou menos dificuldade, vai dar certo. Faz parte. Né? Paulo, olha, eu não tenho palavras para resumir, eu posso te garantir, já recebi aqui nesses podcasts tem 5 anos. Vamos falar aqui, somando os dois formatos, eu devo ter recebido aqui aproximadamente umas 120, 130 pessoas. Sim. Mais, umas 160 pessoas. E a maior aula de vida e mais mercado que eu recebi foi tua. Nossa, assim, eu recebo o CEO de banco, recebo o presidente, a gente fala de muitas coisas, de momento, produto, mas eu adorei a tua história desde a vinda do teu pai para cá, eu gostei demais, assim, aprendi muita coisa, muito boas lições, bons insights. Obrigado, você me fez pensar muito. E principalmente eu fico mais contente ainda de um cara que eu já admiro e conheço há muito tempo, tá? De eu ter o pensamento, tanta sinergia com o que você pensa em relação ao mercado e à vida. Muito obrigado, desejo sucesso absoluto a Rio Bravo. Eu deixo também aqui o teu convite para seguir o Paulo Biwick. Isso. Aprendi, perfeito. Agora não vou errar mais. No LinkedIn, tá? Também deixaria aqui embaixo as redes sociais da Rio Bravo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, teu comentário. E também pessoas que você quer ver aqui
sendo entrevistadas, temas debatidos, porque tudo que é feito aqui é para você. Paulo, obrigado mais uma vez pela aula. Valeu. Tudo de melhor sempre, a casa é tua. E a você, semana que vem tem mais. Estamos juntos.